Eu sou o Filipe, artista orientador na linguagem das artes visuais, atuando na região Norte 2, e esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. A palavra mito poderá já ter escutado ser usada em diferentes contextos, e na sua origem, na antiga Grécia, mitos tinha vários significados também. Discurso, mensagem, assunto, invenção, lenda e relato imaginário. Procurando no dicionário, verás que estes últimos significados são os mais presentes hoje. Histórias fantásticas, narrativas de feitos lendários, cujos protagonistas, na maior parte das vezes, são deuses, semideuses, seres sobrenaturais ou heróis que representam simbolicamente fenómenos da natureza, fatos históricos ou aspectos da condição humana. No Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, Michaelis, poderás ainda ler que mito é uma interpretação ingênua e simplificada do mundo e sua origem. Um passado imaginário, tido como originário, que se mantém vivo e presente no curso do tempo, fora da história. Claude Lévi-Strauss, antropólogo francês que esteve no Brasil nos anos 30, na Conferência de 1977 sobre mito e significado, disse ser impossível compreender um mito como uma sequência contínua. Temos de o apreender na totalidade e descobrir que o seu significado não está ligado à sequência de acontecimentos, mas antes a diferentes ocasiões, ainda que tais ocorridas em momentos diferentes da história. E perguntas-me agora o que significa significar. E Lévi-Strauss responde que significa a possibilidade de qualquer informação ser traduzida numa linguagem diferente. Não se refere a uma outra língua, mas a diferentes palavras mesmo. No fim das contas, esta tradução é o que se espera de um dicionário, o significado de uma palavra em outras. O autor contextualiza ainda que a ciência, no século XVII e XVIII, afastou-se do que poderia ser denominado por pensamento mitológico. Mas na evolução das ciências modernas, pelo contrário, estaria cada vez mais a tentar reintegrar esse pensamento ao campo da explicação científica. Nessa época, o século XVII e XVIII, pensava-se que a ciência só poderia existir se voltasse as costas ao mundo dos sentidos. O mundo que vemos, cheiramos, saboreamos, percebemos. O mundo sensorial seria um mundo ilusório, ao passo que o mundo real seria um mundo de propriedades matemáticas que só poderiam ser descobertas pelo intelecto. Agora, um exemplo da mitologia grega. O mito de Sísifo. Os deuses condenaram Sísifo a empurrar incessantemente uma rocha até ao alto de uma montanha, de onde esta tornava a cair por seu próprio peso. Pensaram, com certa razão, que não há castigo mais terrível que o trabalho inútil e sem esperança. Albert Camus, escritor francês, no início dos anos 40, durante a Segunda Grande Guerra, escreve um livro homónimo sobre a tomada de consciência do ser humano da falta de sentido da sua condição. O mito de Sísifo. Homem absurdo. Não há sol nem sombra, e é preciso conhecer a noite. As opiniões diferem sobre os motivos que o levaram a ser o trabalhador inútil dos infernos. Censuram-lhe, primeiro, certa leviandade para com os deuses. Revelou ele seus segredos. E numa das versões, Egina, filha de Ásopo, foi raptada por Júpiter. O pai estranhou seu desaparecimento e queixou-se a Sísifo. Este, que estava sabendo do rapto, ofereceu-se para instruir Ásopo com a condição de que ele desse água à cidadela de Corinto. Preferiu ele a bênção da água aos raios celestes.
e, como castigo, acabou nos infernos. Nada nos dizem sobre Sísifo no inferno. Os mitos são feitos para que a imaginação os anime. Só vemos todo o esforço de um corpo tenso ao erguer a pedra enorme, empurrá-la e ajudá-la a subir uma ladeira 100 vezes recomeçada. Vemos o rosto crispado, a bochecha colada contra a pedra, o socorro de um ombro que recobre a massa coberta de argila, um pé que a retém, a tensão dos braços, a segurança totalmente humana de duas mãos cheias de terra. Ao final desse prolongado esforço, medido pelo espaço sem céu e pelo tempo sem profundidade, a meta é atingida. Sísifo contempla então a pedra despencando em alguns instantes até ao mundo inferior, e de lá terá que tornar a subi-la até aos picos, e volta à planície. No universo que repentinamente recuperou o silêncio, erguem-se as milhares de vozes maravilhadas da terra. Chamamentos inconscientes e secretos, convites de todos os rostos, são o reverso necessário e o preço da vitória. Não há sol nem sombra e é preciso conhecer a noite. Tarefa 100 vezes recomeçada. Posso lembrar algumas que, feito Sísifo doméstico, venho repetindo incessantemente todos estes dias de quarentena. Lavar a louça, cozinhar, sentar em frente a esta tela. É-te familiar isto? Também tu estás presa em casa? A que trabalhos entregas teus dias? Por vezes, o que menos nos interessa, mais contribui para a nossa prática artística. Um exemplo. Taching Izie, artista visual e performer taiwanês, desenvolveu no final dos anos 70 um procedimento artístico que denominou de performances de um ano. E estas são as instruções que antecedem essa ação de 1980. Eu, Sam Izie, pretendo fazer uma performance de um ano. Eu deverei bater o relógio de ponto no meu ateliê cada hora por um ano. Eu deverei deixar imediatamente a sala onde está o relógio todas as vezes que bater o ponto. A performance começará no dia 11 de abril de 1980, às 19 horas, e durará até 11 de abril de 1981, às 18 horas. O mito de Sísifo só é trágico porque seu herói é consciente. O que seria a sua pena se a esperança de triunfar o sustentasse a cada passo? O operário de hoje. Vale lembrar que Camus escreveu este texto em 1942. E, por mais que os operários desse tempo sejam diferentes dos de hoje, há algo que se assemelha. E esse operário trabalha todos os dias de sua vida nas mesmas tarefas. E esse destino não é menos absurdo, mas só é trágico nos raros momentos em que se torna consciente. Sísifo, proletário dos deuses, impotente e revoltado, conhece toda a extensão de sua miserável condição. Pensa nela durante a descida. A clarividência, que deveria ser o seu tormento, consuma, ao mesmo tempo, sua vitória. Todas as alegrias silenciosas de Sísifo consiste nisso. Seu destino lhe pertence, a rocha é sua casa. Da mesma forma, o homem absurdo manda todos os ídolos se calarem quando contempla seu tormento. No universo que repentinamente recuperou o silêncio, erguem-se as milhares de vozes maravilhadas da terra, chamamentos inconscientes e secretos, convites de todos os rostos, são o reverso necessário e o preço da vitória. Não há sol nem sombra e é preciso conhecer a noite. Se há um destino pessoal, não há um destino superior, ou ao menos só há um que ele julga fatal e desprezível. Assim, convencido da origem totalmente humana de tudo o que é humano, cego que deseja ver e que sabe que a noite não tem fim, ele está sempre em marcha. Ele está sempre em marcha, rolando a rocha, é preciso imaginar Sísifo feliz.